Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos ouvir hoje, nesse dia 23, qual que é a mensagem para que nós possamos compreendê-la, sentir como podemos ver melhor o mundo e como podemos aplicar ela também na nossa vida. E assim nos fala nos dias de hoje o Evangelho segundo São Lucas. Contemplou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso com Israel e alegraram-se com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Mas a mãe, porém, disse: não, ele vai se chamar João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma taubinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo. E a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. O que nós podemos ver aqui é a ascensão de João Batista, através de sua mãe Isabel, e como foi importante a vida dele para o anúncio da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele era aquela voz que gritava a todos no deserto, como é um ditado bem conhecido, que a salvação viria não só pelo batismo da água, mas posterior a ele, pelo do Espírito Santo, que é o que nosso Senhor Jesus Cristo nos traz. E desde o início, a vida de João Batista já foi marcada pelos milagres, para que a sociedade à sua volta compreendesse que ali tem a mão de Deus. Como, por exemplo, a sua mãe já era muito idosa quando teve ele. Outro exemplo foi a forma como seu pai, que tinha ficado mudo depois que o filho nasceu, 8 dias quando foi para se dar o nome, a mãe tinha dito que seria João, e na confirmação do pai, como a gente bem viu, sua língua se soltou para espanto de todos, e todos percebendo que algo a mais tinha naquela criança. E a gente viu que realmente tinha. João Batista, inclusive, era tido por muitos como o Messias, mas ele mesmo dizia que não era sequer digno de tirar as sandálias do Messias, que era Jesus Cristo. A gente pode ver que Isaías, bem antes, na leitura, ele já anunciara também na sua profecia, não só aos humanos. Eu achei muito interessante essa passagem. Isaías anunciava dessa forma: olhai bem, povos dos mares e povos da terra. É como se Isaías reconhecesse que existe também uma população marinha, no mar. E existe, a gente conhece os peixes, né? Os peixes, as baleias, os tubarões, enfim. Mas é como se fosse algo a mais. Porque a população da terra, Isaías, ele menciona os humanos. E ao do mar, ele menciona a população também. Se fosse só os animais marinhos que a gente conhece, deveria ele mencionar também a população marinha, terrena de animais, né? Cachorro, gato, enfim. Ele não anuncia dessa forma. Ele anuncia a terra, os humanos. Eu quero entender que no mar também tem outros tipos de vida. E basta a gente compreender que o mar é 3 vezes maior do que a terra. Por aí a gente tira as possibilidades que possam existir lá dentro. Nós estamos em um universo, em um planeta, aqui na Terra inclusive, que devemos pedir a Deus sabedoria para melhor compreendê-lo e assim melhor viver, melhor nos organizar e melhor podermos avançar no nosso conhecimento e na nossa boa vivência.
e compreendermos a mensagem de Jesus Cristo, que veio nos trazer a boa interpretação da vontade de Deus, de como a terra deve ser vivida, uma vez que Deus quem criou com os propósitos de desenvolvimento e de evolução, e nós bem sabemos que segue uma tendência muito forte para ser nessa linha, em virtude de que aqui todos nós só temos um período determinado de vivência nesse planeta. É como se fosse uma universidade, um curso, onde tem um período para iniciar, que é quando nós nascemos, e um período para encerrar o estágio, que é quando nós morremos, que dura em torno de 80, 100 anos. Ou seja, nesse período a gente passa por diversas avaliações, diversas ações da vida, diversos momentos. E Jesus Cristo vem nos trazer a forma como o direito de Deus, o direito universal, como nós devemos lidar com cada situação que vai nos sendo apresentada no dia a dia. Por exemplo, quando ele fala que se alguém nos bater na face direita, a gente der também à esquerda. Ele está nos ensinando ali um princípio do direito de Deus, que é: não reaja ao mal. O mal pode estar ali provocando para que você também fique sob o seu domínio. E ao ele lhe provocar, lhe agredindo fisicamente, ou verbalmente, ou espiritualmente, se você ceder agindo da mesma forma, estará tanto quem é o seu agressor como você nas mãos do mal. Qual é o melhor? Se afastar. Jesus Cristo, ele foi agredido. E quando ele foi agredido, a única coisa que ele fez foi perguntar: por que me bates? O que eu fiz para merecer ser batido? Mas ele não reagiu da mesma altura. Ele não usou da sua força espiritual, inclusive, para revidar aquelas agressões tidas, nem física nem espiritualmente. Foi o que ele fez. Ele, com o seu exemplo, com os seus pés no chão e sua consciência, deu a resposta que ficou universalmente conhecida como a resposta da paz, de trazer sempre o perdão, de trazer sempre o ensino de que devemos nos libertar de qualquer tipo de maldade no nosso coração. Esse deve ser reinado pelo amor, o amor que é o querer bem, o amor que é reconhecer que aquele agressor pode estar sendo influenciado por energias negativas e está precisando de ajuda para se libertar, por ser também humano como nós, e não de que coloquemos ainda mais fervor naquela ação que já é circunstâncias negativas. Outro exemplo é quando Jesus ele perdoa os pecados, e esse perdão dos pecados é princípio fundamental para ele curar aqueles que precisam. Jesus só consegue emitir a cura, pelo que a gente vê na Bíblia, depois que ele perdoa os pecados. Então ele nos mostra que o nosso pecado está completamente ligado ao que nos acontece de errado, de ruim. É consequência, é ação que foi provocada por nós mesmos. Isso nos leva a compreender que devemos observar se nós não estamos querendo mais do que o que é nosso, que é no que se consiste o pecado, é no vício, é na corrupção, é naquela usura por poder, sabe? É em você extrapolar o seu limite, a gente não nos autoconhecer. Portanto, é importante olharmos para dentro, vermos o que realmente nós precisamos, o que nós temos à nossa volta, e não impede da gente sonhar o maior sonho do mundo, desde que as nossas ações e os nossos pensamentos estejam condizentes com energias boas, sem querer destruir, sem querer, para chegar em tais objetivos, ter que atropelar outros caminhos que vai prejudicar o próximo. Eu quero aqui encerrar deixando que todos nós reflitamos sobre essas mensagens que Jesus nos traz no Evangelho, que possamos pesquisar mais, buscar compreender melhor e, o mais importante, trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E pode ter certeza que quem vai ganhar é cada um de nós. Que Deus mais e mais nos abençoe, nos traga progresso, desenvolvimento, e que nós possamos compreender que tudo na vida ou é consequência das ações erradas que a gente fez e a natureza está querendo que a gente corrija, para isso nos coloque em situações mais difíceis porque nos fizemos merecer, ou quando essas situações difíceis acontecem,
pode ser também a aprovação da natureza de Deus para saber até quão a gente é forte para estar do lado dele, assim como foi feito com Jó. Quem não conhece o exemplo do Jó, pesquisa na internet que vocês vão compreender e vão entender. Portanto, demos a Deus o que lhe é de direito, o amor, a luz, toda honra sobre todos nós. E a nós peçamos sabedoria, poder, coragem para seguir e sermos cada vez mais vitoriosos no caminho do bem. Um bom dia a todos, sigamos em paz.